A paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada irmão nesse estado de Mato Grosso. Meu nome é Anderson, sou servo do grupo de oração São Mateus, em Cuiabá. Estou neste tempo como coordenador estadual do Ministério Fé e Política da Renovação Carismática Católica. E hoje a minha fala é para você, servo de grupo de oração que está reunido no teu núcleo. E hoje precisamos falar um pouquinho sobre o voto consciente. Precisamos sim chegar até você, porque existe sobre mim e sobre a sua vida uma corresponsabilidade para o que acontece na sociedade. Existe sobre nós uma responsabilidade sobre as famílias, com os mais carentes e necessitados. Existe sobre mim e sobre você uma corresponsabilidade, uma responsabilidade mútua sobre a saúde, uma saúde digna, uma infraestrutura, um saneamento básico, a cultura, sobre o transporte e tantas outras pautas que nós poderíamos aqui elencar. A nossa conversa é sobre essa responsabilidade, sobre a sociedade em que vivemos, que cabe a mim e a você decidir sobre isso. Talvez você diga, eu não, que são responsáveis são os políticos que estão lá, não eu. E eu digo para você, sim, você é responsável. Você é responsável por tudo isso. Não podemos nos enganar. Engana-se você se você pensa assim. Engana-se eu se eu pensar aqui. Não podemos nos enganar. Este pensamento não vem de Deus. Porque sim, o que acontece na tua cidade, no teu estado, é responsabilidade tua. Pautada na decisão que você toma. Olha só. A decisão que você toma pode correr muitas coisas ruins na sociedade. Por isso é que hoje venho aqui falar para você. Se soubéssemos o poder que tem o nosso voto, a nossa ação naquele dia da eleição, ali na urna, deveríamos sempre pedir com fervor a luz do Espírito Santo, pedir uma força do alto para iluminar as nossas decisões. Claro, após uma análise racional, pautadas nos princípios e valores moral, ético e cristãos. E pedir mesmo com fervor, dizer, daqui, Senhor, poderá sair aqueles que possam fazer algo pela sociedade. Daqui, Senhor, desta urna, deste voto, poderá sair aquele que fará a diferença para a vida de muitos necessitados. E muitas vezes não nos importamos com o assunto voto, com o assunto política. E é exatamente assim que eles, os políticos ruins, querem que vivamos sem nos importarmos. E esse é o principal alvo deles. Que a gente não se importe com este assunto, com a nossa decisão. E hoje você é convidado a ser protagonista do seu voto. Você que deve fazer as escolhas. O voto é seu. Não sou eu que digo em quem você vai votar ou não vai votar. Em fulano, em ciclano. Não. Porque é muito fácil chegar, algum político, colocar em nosso bolso um dinheiro, comprar a nossa consciência e continuar com a roubalheira sem fim que se alastra por este país. Mas hoje, neste tempo, o Senhor inquietava o nosso coração do Ministério Fé e Política, que precisávamos dar uma resposta para este estado de Mato Grosso, dizer que nós carismáticos, você carismático do estado de Mato Grosso, não faremos do mesmo jeito, não faremos da mesma forma, porque nós daremos uma resposta em Deus para a sociedade, com a escolha, com a nossa reflexão. E não sou eu que digo, Anderson, não sou eu, é a Santa Igreja que diz, que solicita que possamos nos comprometer com responsabilidade e zelo na hora do nosso voto. Uma pergunta, a política é boa ou é ruim? Né? Muita gente vai dizer, política é ruim, só tem corrupto. Mas na sua essência, a política ela é boa. Vamos entender o que é política. A palavra política é derivada do termo grego politikos, que designava os cidadãos que viviam na polis. Polis, por sua vez, era usada para se referir à cidade
e também, em sentido mais abrangente, a sociedade organizada. Ou seja, o objetivo maior da política é trazer o bem comum a uma sociedade. Este é o objetivo principal, trazer o bem comum. Quando se fala em política, ele é igual a o bem comum para uma sociedade. Você conhece os 3 poderes da República? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo a nível federal é o presidente da República. O poder executivo a nível estadual são os governadores. Poder executivo a nível municipal, os prefeitos. O poder legislativo. O poder legislativo é aquele órgão colegiado responsável por estabelecer as leis do Estado e fiscalizar o poder executivo. Tá? Poder legislativo a nível federal é o Congresso Nacional, né, formado pela Câmara dos Deputados Federais e o Senado. A nível estadual, as Assembleias Legislativas e a nível municipal, a Câmara dos Vereadores. Tá? E o terceiro poder, poder judiciário. Né? Lembra? É um tripé, 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário é o único poder que a gente não elege. Mas ele existe mecanismo de controle, de ação também, e nós devemos fiscalizá-lo também. Porque esses 3 poderes, eles são harmônicos entre si. Né? Nenhum é maior do que o outro. Cada um faz seu papel e são harmônicos entre si. Né? O judiciário atua no campo do cumprimento das leis, é o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. O Estado aqui está dizendo como o Estado todo, apesar de que existe a Constituição Federal, existe a Constituição Estadual e também existe a lei orgânica do município, como se fosse uma Constituição também. Então, qual é o papel da nossa igreja na política? Por que nós somos chamados como renovação carismática a nos envolvermos com a política? Porque antes de sermos chamados como renovação carismática, somos chamados como igreja a voltar o olhar para ela, para a política. Né? Aí alguns vão perguntar, né? E para sanar essa dúvida, iremos dizer assim, porque devemos lembrar que na sua militância apostólica, a igreja tem uma missão profética de evangelizar todos os meios e lugares. Ruas, praças, orfanatos, universidades, assembleias legislativas, todos os lugares. Por que não a política? É uma missão apostólica que a igreja tem. Então nós devemos estar em todos os lugares. O documento 67 da CNBB, número 2, diz assim: a política é uma das formas mais sublimes de se exercer a caridade. A encíclica Fratelli Tutti, número 182, o Papa Francisco diz assim: se alguém que ajuda um idoso a atravessar um rio, isto é uma caridade primorosa. Mas se um político constrói uma ponte, isso também é uma caridade. Irmãos, São Tiago diz que, capítulo 2, a fé sem obras é uma fé morta. E uma frase também de um filósofo irlandês, Edmund Burke, do século XVIII, diz assim, que para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. O processo eleitoral, irmãos, o processo eleitoral é um dos momentos mais importantes para uma comunidade. Como diz Dom José Aparecido, nós devemos ter um desejo desenfreado para a aplicação do bem comum. Lembra? Política é o bem comum. E Dom José Aparecido traz essa frase para nós, que nós devemos ter esse desejo de ser aplicado o bem comum. E vamos dar alguns passos aqui sobre o perfil do candidato. Critérios essenciais para escolher um candidato. Mas existem o quê? Caminhos. Não significa que o que está na cartilha é uma receita que você vai ser infalível no direcionamento do seu voto. Porque nós votamos em pessoas, e pessoas são humanas, e humanos erram. Então nós podemos, a partir dos critérios, pensar
o modo, a forma, no momento de estar fazendo a escolha do nosso candidato. Valores. Que valores são esses? Muitas vezes quando nós falamos em valores, nós pensamos só nos valores que são meus. Será que esse critério, ele é um critério que nos exige estar refletindo com profundidade para que possamos pensar esse critério dos valores em uma visão macro e não em uma visão micro? Conhecer a história pessoal e familiar do candidato, para saber as suas origens, como foi a sua condução, a sua infância, a sua juventude, porém sem incorrer no erro de fazer um julgamento de um ato ocorrido na infância e na juventude do candidato com a vida atual dele. Então é preciso a gente ter cuidado, porque muitas vezes no calor e na tensão da campanha eleitoral, alguns políticos não acompanhados de um caráter, um critério moral e ético, acabam buscando coisas da vida do adversário político e jogando nas redes sociais para diminuí-lo, para fragilizá-lo, para humilhá-lo, sem dar oportunidade dele poder se defender das acusações que são ditas a ele. O critério número 3, então o candidato sendo contra o aborto é suficiente para nós? Sim ou não? Defender a vida não significa fazer a sua defesa apenas do ato da concepção. Até porque nós temos que ter o cuidado que em um cenário político onde a disputa eleitoral é muito acirrada, não incorrer no erro de ir atrás de discursos de defesa da família e da vida sem uma conotação evangélica. Esses são valores evangélicos, mas que foram transformados em valores que estão relacionados a uma luta política apenas. Então é preciso ter cuidado com esse critério da defesa da vida. A vida precisa ser defendida nas ruas, da criminalidade, da violência. É preciso políticas públicas para melhorar os nossos órgãos de segurança pública, que muitas vezes estão atuando nas ruas das cidades, dos estados do nosso país, sem um mínimo de condições para enfrentar a criminalidade. E quando alguém perde a vida por não ter uma política pública adequada para que aquela vida fosse protegida, nós estamos deixando de proteger a vida em outras etapas e pensamos só na etapa da concepção. A questão também relacionada aos idosos, que é também um olhar que se precisa ter essa população e que dificilmente nós vemos nos programas de governo, nos períodos eleitorais, quando se fala de defesa da vida. E por fim, o critério número 4, para encerrarmos com o 5, que diz o critério 4, os pobres e mais fragilizados. Então a gente precisa ter esse cuidado. Nós não podemos, em nome da ideologia, ignorar a desigualdade social, ignorar o preconceito, ignorar a pobreza, ignorar a fome e tantos outros problemas, independente de qual seja o posicionamento do espectro político que cada um tem na sua liberdade de consciência. Mas a ideologia não pode estar à vida da pessoa humana, da sua promoção e da sua defesa. E por fim, um elemento muito importante, que na minha concepção é um elemento que vai fazer com que todos os outros 4 possam ser pensados no momento de criar uma plataforma ou um plano de governo. Qual é o critério número 5? Competência. Concorda com esse critério ou não? Na hora de escolher o seu candidato, você precisa saber se ele tem competência para aquilo que ele está se propondo. O cara chega lá no bairro e diz assim, olha, vou trazer uma escola estadual para o bairro de vocês, se eu me eleger a vereador na próxima eleição. Opa, tem alguma coisa errada aí. O vereador transita nesse cenário? Não. Tem gente que fala, que acredita, tem gente que acredita? Tem. Então a competência, ela é um elemento importante. E muitas vezes essa promessa ela não é feita pela má fé, pela falta de conhecimento do que está prometendo. Não estou aqui dizendo que a pessoa vai lá e faz essa promessa, mas está sendo maldoso com as pessoas, porque ele não tem conhecimento da competência do cargo que ele está se propondo a conduzir. Para ser um líder político e administrar os recursos públicos é preciso competência. Nossa, mas aquele menino fala tão bem. Nossa, mas aquele menino tem uma boa índole. Nossa, mas aquele que já viu o sorriso dele, que bonito. É preciso o quê? Competência. E muitas vezes essa falta de competência está atrelada, inclusive, em candidatos que defendem a família e que defendem a vida. Mas não tem o quê? Competência para depois de eleito fazer com que essa vida seja promovida e seja defendida. Então a competência é muito importante. Esse documento que eu citei há pouco, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2011 a 2015, os bispos do Brasil vão dizer de que urge a necessidade dos leigos e leigas envolvidos na política, porém, desde que devidamente formados. Você tem essa vocação, sente esse chamado, quer estar nesse meio, se prepare para que você possa adquirir atributos de competência para poder fazer bem feito aquilo que você se propôs a estar fazendo. Num outro momento, eu quero falar sobre o perfil do eleitor cristão. O eleitor cristão é uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade com Deus, que deseja ser guiado pelo Espírito Santo. Carismático que troca seu voto por bens e serviços não é batizado no Espírito Santo. Eleitor carismático não vende nem troca seu voto. Ele deve estar em unidade com a igreja. E observar o que é dogma de fé e observar o que a igreja me orienta. Deve estar em unidade com as lideranças do movimento também. Conhecer a realidade
social e política, é meu dever como eleitor cristão também. Eu preciso reconhecer aquilo que está acontecendo na minha cidade. O carismático não vende nem troca seu voto. Muito menos se omite ou vota em branco ou nulo. Não pode votar em branco ou nulo, irmãos. Saiba que o voto em branco e nulo não faz parte das escolhas de um carismático. Não devemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não devemos fazer como Pilatos. Você diz assim, irmão, eu não tenho opção. Então, quando você não vota ou vota nulo ou branco, aquele que apoia a prostituição, o roubo, o assassinato, a corrupção deslavada, tudo que é de ruim, este é beneficiado. Sabia que tem grupos apoiando para você não ir votar, ou seja, a sua abstenção justamente para que eles se aproveitem dessa situação. Eles querem que os bons não vão votar, para que aqueles votos nulos ou brancos, né, ou abstendo o voto, favoreçam a eles, porque eles pagam as pessoas do seu lado ou convence eles a irem votar. Os maus vão lá votar. Lembra da frase de Edmund Burke? Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. A igreja nos ensina a votar no menos ruim. Se fizermos uma lista de 10 critérios e se seu candidato alcança somente 5, vote nesses 5. Se você tem um outro candidato que alcançou 3, vota naquele que alcançou 5 critérios. E o vídeo vai parar por aqui, mas você com seu grupo vai continuar a oração. Você vai ficar de pé e realizar um momento de intercessão para as eleições, para os candidatos e eleitores durante 10 minutos. E no final você vai rezar aquela oração de Macabeus 3. Levantemos nossa pátria do seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Deus abençoe seu ministério e seu grupo de oração. Fiquem com Deus.